Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do Papeliche aqui no YouTube. Tô muito feliz com essa nova fase. Se você não é inscrito, por favor, já se inscreve aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no YouTube e nem me conhece, me segue lá no Instagram. Lá eu também crio conteúdo literário e também falo um pouquinho sobre as minhas leituras atuais. E se você quiser me dar uma forcinha maior, você pode fazer as suas compras da Amazon através do meu link que tá aqui na descrição desse vídeo. Com esse link eu recebo uma pequena comissão pela sua compra, mas você não gasta nada mais por isso. Para esse primeiro vídeo, eu resolvi falar das minhas leituras de abril. Foi um mês muito bom, eu li 9 livros, então eu vou tentar fazer um resuminho e não me estender muito com cada um, tá bom? Sem mais delongas, então vamos começar. O primeiro livro que eu li no mês de abril foi Para Sempre Interrompido, da rainha da minha vida, Taylor Jenkins Reid. Nesse livro, a gente vai acompanhar um casal que se apaixonou muito rápido. E eles até tentaram ir devagar no relacionamento, mas eles viram que estava dando tão certo que eles falaram assim, quer saber? Vamos só viver esse relacionamento do jeito que a gente quer. Só que uma semana depois do casamento deles, o marido sofre um acidente e acaba falecendo. Então os capítulos são intercalados entre o presente da esposa que está enlutada e o passado de como eles se conheceram e como o relacionamento deles foi se desenvolvendo. Eu me envolvi bastante com essa história no sentido da temática. Essa temática de luto é uma temática que me envolve, que me faz refletir bastante. Então, nesse ponto da história, eu gostei. Aqui a gente já nota como a Taylor Jenkins Reid já tinha, desde o começo da carreira de escrita dela, uma habilidade incrível de traduzir o sentimento das pessoas em palavras. Então, todos os personagens dela são muito tridimensionais. O meu problema com esse livro, eu acho que foi porque eu fui com muita sede ao pote, sabe? Muita gente gosta desse livro e eu vi no Instagram muita gente favoritando, falando que é um livro incrível, e eu acho que eu fui com muita expectativa e elas não foram atendidas. Eu me envolvi, foi uma leitura fluida, mas eu não achei tão incrível assim. Acabei dando 3 estrelas para esse livro. O segundo livro que eu li no mês de abril foi O Castelo Animado, da Diana Wynne Jones, que é o livro que tem adaptação pelo Estúdio Ghibli, que inclusive eu não assisti ainda, estou ansiosa, bem animada depois que eu li esse livro. Esse livro aqui me lembrou muito a escrita da Cornélia Funke, que também é uma autora de fantasia e que eu li muito na minha pré-adolescência. Então eu tive certo saudosismo a ler essa história e deixou a escrita e toda essa experiência mais gostosa ainda. Esse livro é muito fluido, é gostosinho de ler, é bem sessão da tarde, tá, gente? Não esperem uma fantasia adulta, mega complexa, porque aqui vocês não vão encontrar isso. São elementos mágicos simples e que não tem muita complexidade, entendeu? Então, é um livro leve, gostoso para você se entreter. Eu gostei, mas não amei. Também não consegui me envolver tanto assim com os personagens. Talvez não fosse o momento certo para eu ler um livro infanto-juvenil, né? Mas eu tenho os outros livros do box que eu ganhei de presente e tô animada para ler eles também. Então, eu dei 3 estrelas para esse aqui. Depois de O Castelo Animado, eu li Herdeira do Fogo, que é o livro 3, tecnicamente, de O Trono de Vidro. Obviamente eu não vou falar a sinopse dele aqui, porque é o terceiro livro, seria spoiler para quem não leu os livros anteriores, mas eu posso afirmar que até então esse é o meu livro favorito da saga de Trono de Vidro. Aqui a Sarah J. Maas entregou para mim tudo que eu gosto numa fantasia. Ela entregou construção de personagem, ela entregou muito sistema de magia, que eu sou apaixonada. Finalmente esses feéricos apareceram, meu Deus. Aqui também tem uma ampliação desse universo que ela criou, muita intriga política, aparecem uns monstros diferentes. Então, assim, pra mim foi um prato cheio. Esse se tornou meu livro favorito da saga. Eu gostei muito, tô muito animada pro próximo, porque meus amigos já colocaram muita pressão pra eu ler. Então, eu tô bem animada e eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro aqui. Depois de Herdeira do Fogo, eu li O Ceifador, do Neil Shusterman. Pelo amor de Deus, que livro perfeito, gente. Olha, já aviso que foi 5 estrelas favoritado. Esse livro foi uma experiência, assim, incrível, indescritível. Esse livro é uma distopia e nesse universo muito bem construído, por sinal, os seres humanos não morrem de fome, não morrem de doença, não morrem de velhice. Só que é claro que precisa ter um controle populacional, senão o planeta não ia aguentar tanta gente. E quem são os responsáveis por esse controle populacional são os ceifadores, eles são responsáveis por matar as pessoas. Os protagonistas desse livro vão se tornar aprendizes de ceifadores, então a gente vai acompanhar como que é toda essa questão deles, como que eles escolhem quem eles vão matar, como eles matam,
quais são as regras dos ceifadores, quais são as liberdades deles. Então é muito incrível, gente. E ele constrói a narrativa de um jeito muito diferente. Ele intercala capítulos de narrativa e capítulos de diários de ceifadores, porque os ceifadores, uma das obrigações deles é escrever um diário de ceifa. Então todo dia eles precisam escrever sobre o trabalho deles. E depois que eles morrem, esse diário se torna público. Então qualquer um pode ler o diário de um ceifador depois que ele morre. Então são intercalados. A gente vê trechos de diários de diversos ceifadores que a gente vai conhecendo ao longo do livro e capítulos com narrativas. Então é extremamente envolvente. O meu queixo caiu umas 15 vezes com essa história. Sério, é incrível. Leiam o Ceifador. Eu tô muito animada pra ler a continuação, sério. Quem lê, me chama no Instagram porque, por favor, a gente precisa conversar sobre esse livro. Depois dessa minha experiência maravilhosa com o Ceifador, eu fiquei com receio de ficar com uma ressaca literária, então eu logo engatei em outra leitura para não deixar a ressaca vir, e eu acabei escolhendo Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro aqui vai contar a história de um menino... Que eu já esqueci o nome, inclusive, peraí. 2000 anos depois. Voltando aqui, esse livro vai contar a história do Jack. A mãe dele acaba falecendo quando ele tem 13 anos, e aí o pai dele tem que voltar da guerra por conta disso. Eles acabam voltando a morar juntos, mas depois de muitos anos que eles ficaram separados, e essa relação é muito esquisita ainda. E aí o pai dele coloca o Jack, que só tem 13 anos, se eu não me engano, num internato militar. E nesse internato ele acaba conhecendo o Worley, que é um menino diferente, tá? Vocês vão conseguir entender o que eu tô falando quando vocês lerem esse livro. Mas é um menino diferente que acabou perdendo o irmão, mas pra ele, o irmão dele ainda tá vivo e ele quer sair numa aventura pra resgatar o irmão dele, pra salvar o irmão dele, porque na cabeça dele o irmão dele não morreu. O irmão dele tá perdido aí numa floresta e ele tem que salvar o irmão dele. Então a gente vai acompanhar esses dois meninos nessa aventura em busca do irmão do Early. Esse livro é extremamente trocante, me lembrou um pouco a escrita da Catherine Ryan Hyde, que escreveu Leve-me com Você, que é um dos meus livros queridinhos da vida. Esse livro aqui, ele é de uma sensibilidade que é difícil encontrar em alguns livros, sabe? Me fez refletir muito e a gente acaba criando muita empatia com esses meninos, pelo que eles viveram e como eles estão aprendendo a lidar um com o outro e com essas questões, mesmo sendo tão novos, sabe? Então eu gostei muito da experiência, recomendo. Essa edição do Dark Side, tá impecável e eu dei 4 estrelas para esse livro aqui. A próxima leitura do mês foi A Metade Sombria, do meu queridíssimo Stephen King. Eu tava bem animada para ler esse livro. E eu preciso até falar da sinopse com vocês, porque é assim. Nesse livro a gente tem o Ted, que ele é escritor, e ele escreve suspense policial. E ele criou um pseudônimo, tá? O George Stark. E os livros do George Stark, na verdade, acabaram vendendo muito mais do que os livros dele com o nome dele. E depois de 10 anos já escrevendo livros com o nome dele e com o pseudônimo, teve gente que ameaçou colocar na imprensa que ele era o George Stark. Ele sabia que isso ia ser meio ruim, né? Meio ruim não, né? Isso é péssimo. Para a carreira dele. Só que, ao mesmo tempo, ele estava sentindo que ele não precisava mais escrever com o pseudônimo. Na cabeça dele, o George Stark já tinha escrito tudo que precisava. Então ele falou assim, quer saber, eu não vou deixar esse cara me manipular, eu mesmo vou expor para as pessoas, para o público, que eu sou o George Stark. Então ele é entrevistado pela revista People, e nesse artigo dessa revista, ele acaba fazendo uma metáfora como se ele estivesse enterrando o George Stark. Então ele tira uma foto com a esposa dele, como se os dois fossem coveiros, e na lápide está escrito George Stark, um cara não muito legal. Só que aí um monte de coisa estranha começa a acontecer depois disso, alguns assassinatos, o túmulo onde teoricamente o George Stark estaria enterrado, eles descobrem que foi meio revirado, como se alguém tivesse saído lá de dentro. Então basicamente o George Stark ganhou vida, ele não quer morrer, ele se recusa a morrer, ele vai acabar infernizando a vida do Ted, da família dele e também da polícia local, para que ele consiga ficar vivo. Então assim, gente, esse livro aqui tem tudo que eu gosto no escrito do Stephen King. Esse toque de paranormal, essa tensão que vai crescendo, nossa, isso me deixa arrepiada. Foi uma leitura muito empolgante. Me lembrou um pouquinho Outsider, que ele escreveu bem depois, e A Zona Morta, que se passa também na mesma região, na mesma cidade, né, de Castle Rock. Então, cara, foi uma experiência muito legal. Eu recomendo bastante para quem gosta desse tipo de suspense, dessa tensão, com uma pitada de paranormal, porque,
Nossa, é muito envolvente. Eu amei, dei 4 estrelas para esse livro. O próximo livro que eu li em abril foi Contos de Fadas em suas versões originais, da editora Wish. E antes de falar do livro em si, eu preciso enaltecer essa edição, que é simplesmente incrível. A tradução é impecável, as ilustrações são belíssimas. Eu tenho vários livros da editora, mas esse foi o primeiro que eu realmente peguei para ler. E foi uma experiência, assim, mágica, né? Para não falar outra coisa, porque foi impressionante. E esse livro tem 38 contos de fadas nas versões originais, lá de 1800, 1700, bem antigas mesmo. E elas traduziram do original, gente. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, sabe? Só que, assim, é muito difícil num livro de contos você gostar de todos os contos, né? Principalmente quando tem 38 contos no mesmo livro. Então, tiveram contos que eu gostei muito. Tiveram contos que eu achei um saco. E tiveram contos que eu achei ok, entendeu? No geral, eu dei 3,5 para esse livro, tá? Fazendo uma média, assim, de quantos contos eu gostei, quantos eu não gostei. Mas foi uma experiência muito interessante revisitar contos que marcaram a minha infância e entender de onde eles surgiram e como que era a cultura dessa época, dessa localidade. Então foi uma experiência, assim, inigualável. Tô ansiosa para ler os próximos dessa coleção aqui. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu também li, revezando os dois, A Torre da Andorinha, que é o livro 6 da saga The Witcher, do bruxão Geralt, que a gente ama, que é série, que tem série da Netflix e tudo mais. Esse livro aqui também foi um desses que eu fui com muita sede ao pote. O livro 5 termina de um jeito muito bom, que me deixou muito animada para continuar a saga. E um amigo meu também colocou lenha na fogueira, falando que o livro 6 era o livro favorito dele, que ele amou. Então eu fui, assim, super empolgada. Só que Nossa, tomei, né? porque foi um livro muito inconstante pra mim, ele foi uma montanha-russa. Tinha momentos que eu amava demais e tinha momentos que eu não tava mais aguentando ler. Então foi uma experiência de leitura meio conturbada, sabe? Eu queria ter visto mais dos protagonistas, eu queria mais do Geralt, mais do Jaskier, da Ciri, da Yennefer. Eles não apareceram tanto assim. E os capítulos, gente, são muito longos, tá? Se você vai ler The Witcher, já se prepara, porque os capítulos são infinitos. Assim, o livro tem 500, 600 páginas e ele não deve ter 10 capítulos, tá? Então, já deixo o aviso pra vocês. Mas, apesar dessa experiência de leitura meio esquisita, digamos assim, eu vou continuar a saga, porque faltam só 2 livros, eu preciso saber como que isso termina. Mas eu dei uma desanimadinha no momento, não sei se vou ler o livro 7 tão em breve assim, e eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. E o último livro do mês Aleluia, Senhor. foi Missão Romance, da Alyssa K. Adams. Acho que é esse o nome dela, né? É, eu vou conferir. Uma eternidade depois. O último livro que eu li no mês de abril, então, foi Missão Romance, da Alyssa K. Adams, a mesma autora de Clube do Livro dos Homens. Esse livro é considerado uma sequência, mas você não precisa ler o primeiro livro para ler esse aqui, você vai entender super de boa, tá? Você não vai ficar confuso nem nada. E eu já tinha amado o Clube do Livro dos Homens e com esse aqui não foi diferente. Foi um livro super divertido que eu ri horrores. Se você leu esse livro, Pelo amor de Deus, me chama no Instagram. porque teve uma cena específica que eu gargalhava e eu não conseguia continuar a leitura de tanto que eu tava rindo, gente, pra vocês terem noção. Então esse livro, ele é muito divertido, ele tem o Enemies to Lovers ali, né, o Inimigos a Amantes, com um slow burn, que é mais devagarinho, assim. Eu achei que ia ser mais apressado, mas não foi, eu acho que foi uma construção de relacionamento muito legal. E foi um livro muito divertido, muito, assim, pra passar o tempo mesmo, sabe? Pra você ter uma leitura leve. É um livro cura-ressaca, sabe? Se você tá naquele momento que você não tá conseguindo ler muita coisa, pega a Missão Romance, porque vai ser tiro e queda na sua ressaca. Muito bom. Eu não sei se eu gostei mais dele ou Clube do Livro dos Homens, mas eu acho que tá no mesmo patamar, sabe? Eu acabei dando 4 estrelas pra ele. Um aviso que eu tenho que fazer é que, assim, esse livro tem uma militância que eu acho importante e relevante, mas eu acho que podia ter sido melhor trabalhada no contexto do livro. Eu não achei tão natural assim e acabou me incomodando em alguns aspectos, sabe? Mas se você for com a mente aberta, como eu fui, e relevar isso aí, você vai conseguir aproveitar melhor a leitura e se divertir bastante como eu me diverti. Então eu espero que pra você também seja uma experiência divertida. Então essas foram as minhas 9 leituras do mês de abril. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre elas. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo pra me ajudar. E a gente tem um compromisso semana que vem com o próximo vídeo do Papelicha aqui no YouTube. Um beijo
Tchau! Ai, socorro, Deus. Que nervoso. Ai, não sei fazer isso. Que nervoso. E os capítulos se intercalam. Segura aqui que meu raciocínio já volta.